com a equipe do Guarani, por todos os problemas fora do campo e também agora na fase aguda da competição. A equipe vem perdendo jogos, resultados importantes, tanto dentro como fora. Como trabalhar isso durante a semana, virar a chave, uma partida complicada que você tem, toda a equipe, no próximo sábado, contra o Botafogo da Paraíba fora de casa, e principalmente o setor ofensivo do seu ataque, que vem perdendo muita chance, que pode complicar no caso que foi hoje. Obrigado. Boa noite. Acho que para mudar a situação, acho que é trabalhar mais, né? Corrigir de novo, cobrar mais. Não tem outra situação que não seja cobrar mais e trabalhar mais. Se fez um tanto essa semana, fazer mais, corrigir mais. E a questão, nós estamos na briga ainda, como todo mundo, temos 27 pontos. É dar tranquilidade para eles, porque estamos chegando perto do gol, que é o mais difícil chegar perto do gol, né? E dar tranquilidade para que eles cheguem e façam os gols, né? Isso aí às vezes foge da minha alçada, isso aí. A gente está fazendo um trabalho para chegar lá. E tenho certeza que contra o Botafogo, com tranquilidade, com trabalho, com humildade, com responsabilidade, nós vamos lá para buscar a pontuação. Boa noite, Hélio, Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse sobre a organização do meio-campo, né? Hoje você tentou algumas peças diferentes, mas o meio-campo parecia que no início não estava tão organizado, né? E a memória que vem, não só da imprensa, da torcida, são os jogos contra o Paysandu, contra o Anápolis e hoje também, que o jogo estava na mão do Guarani. Dava para o Guarani ter goleado hoje, assim como os outros jogos também. O que você acha que vem acontecendo com o time? O que você está trabalhando internamente para tentar reverter isso? Eu tenho trabalhado em um nível de concentração deles, né? Quase temos 2 bolas a nosso favor, a gente acaba perdendo a bola e tomamos os gols, né? Em relação ao meio-campo, o Carlinhos estava um pouco fora do contexto ali, principalmente no primeiro tempo ali. No segundo tempo nós corrigimos ele, trouxemos ele mais para trás, acho que melhorou. O Isaac estava muito bem, né? Mas o Isaac é o jogo de bola no pé, às vezes para andar mais, não é a característica dele. Quando tem um jogo de bola no pé, ele sobressai bem. Eu não vi tanta, assim, essa diferença do meio campo, né? Eles tinham 3, a gente tinha 3, mas o Carlinhos tinha 4. Ele estava travando bastante o João Paulo, foi a dificuldade que nós encontramos ali. Mas mesmo assim, nós criamos bastante, com o jogo de pé em pé, tivemos chance de ampliar. E é passar tranquilidade, Bê. Não tem outra coisa a fazer não, trabalhar mais, trocar uma peça ou outra, corrigir e cobrar, né? É o que nós temos que fazer e temos feito, né? Luiz Otávio sai por cartão. Luiz Otávio, já está tomando. Ele já tinha no final do jogo ali. A característica dele é bem forte, né? De marcar, ele não quis correr o risco, por isso que eu fiz a troca. E o Herbert também aguentou enquanto pôde, também com o Herbert teve uma pequena lesão lá contra o Anápolis na reta final, podemos contar com ele no lugar do Cachoeira também, mas nós sabíamos que tinha que trocar e ele ainda foi longe. Hélio, boa noite. Boa noite, Hélio, Vinícius Sabarca, TV Bandeirantes. Críticas aqui, críticas também depois do apito final. Como você, Hélio, vem lidando com essas críticas, não só hoje, mas também nesses últimos 7 jogos do Guarani, que conquistou apenas uma vitória? Além disso, também como trabalhar a parte anímica do time, né? O fator mental que quando toma um gol ali, depois para de criar. Como que trabalhar essa parte mental do Guarani? Como lidar com essas críticas também? A parte mental? A parte mental do elenco e as críticas. Em relação às críticas, né, elas são natural, né? A gente vem 7 jogos, a gente não vem pontuando da maneira que nós queremos pontuar, né? Poderíamos estar classificado hoje, não foi o que aconteceu, né? Isso, para quem trabalha com futebol, para quem trabalha no Guarani, qualquer outro clube, isso vai ser, times que têm torcida, times grandes, sempre vai ter essa cobrança. Nós temos que ter tranquilidade. Eles são adultos, são meninos ali que já passou por isso, já subiram equipes também. A maioria desses garotos que estão ali no clube já subiram equipes, é ter tranquilidade, trabalhar, cabeça no lugar, foco no trabalho. Não podemos ficar preocupados se a torcida vai criticar a gente, não, porque isso faz parte do que nós escolhemos. Hélio, boa noite. Gabriela Troia, do Globo Esporte. Queria que você falasse da defesa do Guarani.
aparentemente um jogo que estava nas mãos, como a gente disse em outras perguntas, mas o primeiro gol especificamente, a defesa parece ter parado pedindo ali uma situação de impedimento, e como na competição não tem VAR, não é possível checar se o lance estava impedido ou não, é uma decisão ali da arbitragem. Mas como trabalhar especificamente essa atenção da defesa para não tomar gols? A gente está nesse momento, nessa reta final, que desperdiçar pontos custa caro, então como trabalhar além da ofensividade, o time ser mais agudo, tomar melhores decisões no ataque, evitar erros bobos que podem ocasionar em gols do adversário? Coletiva, eu costumo dizer que aquilo ali é coletivo, né? Tem vários erros até o cruzamento, né? Teve uma bola parada, saiu, girou, perdemos a bola aqui, a bola rodou aqui, veio aqui. Então, para mim, foi um erro coletivo, desde quando nós estávamos com a bola, que perdemos a bola, e só acaba sobrando ali para os dois zagueiros, para o lateral direito estar envolvido ali, né? Deu uma paradinha ali de segundos reclamando ali, mas aí não tem mais volta, né? Então é uma questão muito coletiva ali, não dá para frisar que é só a defesa, né? É que o final termina ali, né? Hélio, boa noite. Gustavo Negreto, Rádio Central. Se tiver que explicar o momento do Guarani, como você explica? A torcida hoje sai criticando muito, não poderia ser diferente depois de um 2-0 em casa. E aí a sua coletiva é pausada várias vezes por conta de uma manifestação que é normal dentro do futebol. Mas como que explica? O que está acontecendo que o Guarani não consegue sair com resultado se a gente fizer nos últimos 7 jogos apenas uma vitória? Fizemos grandes jogos aí também, né? Nesse período, perdemos gols, deixamos de ganhar também. Não dá para jogar tudo e falar que não fizemos nada, né? Eu acho que é continuar corrigindo, os jogadores são bons, eles também elevar também, dar moral para eles, não adianta falar que está tudo errado, que eles não prestam, não é isso. Eu acho que nós temos uma grande equipe e vamos para esses 2 jogos bem concentrados, melhorar para reverter a situação. É o que nós temos que fazer. Boa noite, Hélio, Beto Toledo da Rádio Planeta Guarani. Hélio, a gente viu um ataque do Guarani um pouco diferente hoje, né? O Herbert procurando mais o Luca, né? Jogando bem por dentro e tal. E aí no segundo tempo, quando o Guarani já tinha o resultado de empate, você faz a substituição, põe o Cauã e o Matheus Guilherme entra no lugar do Herbert. A gente talvez esperasse um pouco mais de profundidade no campo e a gente tem percebido que o Cauã não está conseguindo ser esse beirada. Queria entender se você fez a substituição para que o Cauã fosse um beirada, para que ele fosse um ponta, mudar o esquema, ou seja, em vez dos 2 atacantes se procurando, colocar um em cada lado, tentar abrir mais o campo e, de repente, no nosso entendimento, não sei qual o seu, não funcionou o Cauã fazendo isso. E por que não o Everton Brito nessa partida de hoje? Se puder só falar também a respeito da minutagem do Dudu, quanto tempo ele tem condições de jogar hoje inteiro pela fisiologia? Na verdade, eu tinha 2 jogadores que eu sabia que tinha que trocar, que era o Herbert e o Dudu. Nós sabíamos que ia fazer a troca, só não sabia o momento. O Herbert estava falando que tá bem, e eu precisava trocar, estava perdendo um pouco ali, o Carlinhos começou a baixar demais ali, não estava conseguindo chegar muito bem na frente, que era uma troca que eu ia fazer Cauã pelo Carlinhos, e ia tirar o Isaac e botar o Mococa. Em relação ao Brito, ele não treinou 100%, não estava 100% fisiologicamente, poderia aguentar mais 20 minutos, eu quis poupá-lo, né? Eu coloquei o Mococa, o Matheus, né? Que trabalhou a semana inteira, estava mais inteiro e característica diferente, por isso que não foi a escolha do Everton Brito. Tenho certeza que o próximo jogo o Brito vai estar bem, é questão médica, então a gente tem que pensar nisso também. Então você fica ali no jogo e você está pensando, quem vai pedir para sair primeiro? Aí a hora que você vai fazer as trocas, acontece isso. Então foi o meio contexto aí. A ideia era o Cauã mais aberto mesmo. Então. Isso, era mais aberto. Obrigado, velho.